Olá, a arte e a ciência como formas de combater o racismo. Esse é o tema do bate-papo que a gente começa agora pelas redes sociais da URGS TV, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, neste dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Eu sou André Grassi, jornalista da rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esta conversa, por um lado, integra uma série de eventos que a URGS está promovendo neste final de ano, marcando os aniversários da rádio da universidade, da Faculdade de Ciências Econômicas, da loja.urgs e da própria universidade, que completa 86 anos no próximo dia 28. E, por outro lado, este evento procura estar integrado com inúmeras programações alusivas ao 20 de novembro, ao Novembro Negro, particularmente aquelas que acontecem na URGS. Muitas delas de forma descentralizada e organizadas espontaneamente pelos próprios protagonistas dessa luta, homens e mulheres negros. Aqui a ideia é ouvir duas pessoas que têm diferentes áreas de atuação, mas que têm em comum, entre outras coisas, o posicionamento frente à questão do racismo e o trabalho com a arte, a ciência e a cultura. Jefferson Tenório, escritor, patrono da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, graduado e mestre pela URGS, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC e professor de Língua Portuguesa e Literatura na Rede de Ensino de Porto Alegre. Alan Alves Brito, doutor em Ciências, Astrofísica Estelar pela USP, docente da URGS, diretor do Observatório Astronômico da Universidade e coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, o NEAB, também da URGS. E também escritor, lançou em 2019 o livro Astrofísica para a Educação Básica, a origem dos elementos químicos no universo, escrito em parceria com a professora Neuza Terezinha Massoni. Bem-vindos, professores. Inicialmente, começamos então com o professor Jefferson, pode ser? Sobre esta questão, né, da arte e da ciência como formas, né, uma das formas que a gente tem de combater o racismo. Professor Jefferson. Obrigado, André, pelo convite. Prazer estar aqui, junto com o Alan também. E, bom, acho que a gente pode começar pensando sobre essa relação da arte e a ciência, né? Se a gente pensar também que a ciência pode ser uma narrativa e que essa narrativa também pode tanto servir para o bem quanto para o mal, né? Se a gente pensar que as questões raciais nascem, né, também de um discurso científico, ou pretensamente científico, e se cria, então, uma teoria de raças, né, uma teoria moderna, que começa ali no século XIX, e com comprovações, entre aspas, científicas, né, e há toda uma narrativa ali que se cria, então, essa ideia de raça como algo biológico, né. E nós sabemos que as raças não existem, né? E que a gente está falando de um discurso sociológico, ideológico, que faz com que as pessoas acabem introjetando essa ideia de raça. Eu não acredito, assim, muito que a arte e a literatura possam fazer algo mais pragmático em relação ao racismo, né? Porque a arte e a literatura, elas operam num outro tempo, que é um tempo diferente das questões mais práticas, né, de luta contra o racismo, né? Então, acho que há outros instrumentos, assim, que são mais rápidos, potentes, né, como as leis, protestos, né, as lutas antirracistas, né? Acho que isso é mais poderoso do que a literatura nesse sentido mais pragmático. Mas, por outro lado, a arte e a literatura, como elas operam num outro tempo, e esse outro tempo ele é um tempo da subjetividade, né? Ele é um tempo mais filosófico e que nos propõe coisas mais profundas, talvez ela tenha o papel de alicerçar a sensibilidade das pessoas, né? E a partir dessa sensibilidade que elas possam, de alguma forma, interferir no mundo.
Então, o que eu quero dizer é que não é indo ao museu e vendo obras de arte ou lendo livros que é uma garantia, né, de que as pessoas serão melhores, né? Eu conheço vários doutores, pós-doutores em letras que são extremamente racistas, né? Então, isso não significa. Eu acho que a literatura, daí falando mais da minha área, acho que a literatura ela tem esse compromisso de fazer com que as pessoas percebam o outro, né, e se aproximem da dor do outro, mas o que as pessoas vão fazer com a literatura já é uma outra coisa, né? Então, ler um livro é importante, né? Conhecer outras experiências, outras existências é importante, mas não é suficiente, né? Então, eu preciso ler, preciso ter um tempo também com aquela leitura, né? Para que eu possa, a partir daí, interferir no mundo. Então, acredito que a literatura tenha mais esse papel intimista, digamos assim, né? Mais subjetivo, preparando as pessoas para ter uma relação ética com o outro, né? Então, acredito que é por aí que eu vejo, né, essa interferência, essa relação, né, da arte contra o racismo. Professor Alan. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite de estar aqui nesse diálogo, André, contigo, com o Tenório, e com todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Eu gostaria, sim, vou pela linha, né, do raciocínio, da reflexão, para dialogar com as ideias do Tenório, né, de pensar nesse meu lugar como um professor de astrofísica, que preocupado com a divulgação de ciências e essa comunicação das ciências, né, da astrofísica, que ao lado da física tem muito a nos dizer sobre essas representações de mundo, né? Então eu gosto sempre de trabalhar a ciência como uma representação de mundo, uma cosmologia, né? A cosmologia moderna e contemporânea, como disse muito bem o Tenório, né? Ela é sobretudo responsável pelo conceito de raça, né? E por trás do conceito de raça, o racismo, por trás do conceito de ciência, né? O racismo como uma tecnologia social e uma tecnologia que vai permeando e dizendo quem são os corpos e que devem dizer sobre algo, né? Porque toda a ciência moderna e contemporânea ela é muito amparada no conceito de penso, logo existo. Mas a gente nunca para discutir ou para pensar quem são os corpos que pensam para existir, né? Então, quem é que tem tido, ao longo da história da ciência, esse lugar de fala, né? De poder falar sobre algo, de poder pensar. Então, o racismo, na minha perspectiva, ele está diretamente alinhado, né, com o conceito de física e de astronomia, de astrofísica, dessa cosmologia hegemônica que tenta explicar o mundo, que tenta representar o mundo com as suas ferramentas, né, com a matemática, com os experimentos, com a observação, ou seja, com as metodologias científicas. Mas por trás dessa representação de mundo, uma cosmologia racializada, porque ela é muito localizada no tempo e no espaço, né? Ela é eurocêntrica, ela é imperialista dos Estados Unidos, ela é, sobretudo, brancocêntrica, masculina, cisgênera. Então, nesse sentido, eu gosto, né, e tenho procurado trabalhar nos livros, não só no Astrofísica, mas também no Antônia, né, em busca do tesouro cósmico, né, nessa caça pelo tesouro cósmico, essa outra maneira de pensar. Então, a arte, para mim, nessa conexão, né, com ciência, ela vai o tempo inteiro também trabalhar com a imaginação. Eu acho que esse é um ponto de contato, né, que eu percebo assim, e tento sentir nessa escrita, é que não há ciência sem imaginação, né? É uma característica importante para fazermos ciências, é imaginarmos. E eu acho que a arte ela também está muito imbuída de imaginação, mas também gosto de perceber na arte os fatos, né? Que também está muito presente na ciência. Esse diálogo de ciência, na minha perspectiva da astrofísica, com arte, né, a partir da escrita, da literatura ou de exposições científicas nessa ligação mesmo, né, com a arte, vai muito nesse sentido, assim, da gente poder pensar quais são as interpretações possíveis, né, de espaço, de tempo, de simultaneidade, de causalidade, né, o que está em jogo e como é que tudo isso pode nos ajudar a pensar e a refletir o racismo. Então, na ciência, nós temos uma subrepresentação de pessoas negras. No Brasil, a gente tem, em média, 90% dos professores nas universidades são brancos e brancas, né?
Então, temos uma subrepresentação. De que maneira, por meio da arte, né, eu posso trazer essas questões? Então, para mim, tem sido muito desse lugar, assim, de pensar cosmologias racializadas. Então, eu tenho utilizado também a arte, né, essas representações de mundo no olhar de povos africanos, afro-brasileiros, de povos originários, que reflete muito no céu as narrativas, né, que o Tenório traz no início da fala dele, né? Essas narrativas, ou seja, a narrativa da ciência moderna e contemporânea, ela é apenas uma entre tantas, né? E essas narrativas racializadas, a gente tem que também trazer essas cosmologias para o centro da discussão, ou seja, a cosmologia moderna e contemporânea como uma arte, como uma representação, uma narrativa de mundo, para existir, ela não precisa anular as outras representações, as outras cosmologias, que também é uma forma de arte, né? Como de fato, nessa relação do corpo em si, né? Dessa subjetividade. Então é um pouco assim que eu venho articulando, né? E que eu penso a arte nesse diálogo com a ciência. Só para lembrar, para quem não conhece, o professor Alan referiu o livro Antônia, né, que é um outro, que não é o livro que eu tinha mencionado antes. Esse sim é um livro infantil, né, professor? Inclusive está ali atrás, do professor agora, estou enxergando. Justamente esse sim direcionado para infanto juvenil, não é especificamente de educação da ciência para os jovens, e sim é uma ficção. Ficção. Né? Uhum. Jefferson, isso que o professor Alan estava falando, né, tu também tinhas mencionado antes, na sala de aula, né, quando a gente está com alunos, é possível, existe espaço, existe receptividade para trazer todo esse conhecimento mais amplo, que não seja apenas, né, esse conhecimento focado no eurocentrismo, por exemplo, né, e contagiado por aquele racismo que vem lá do século XIX, que ainda existe hoje. A gente tem esse espaço e receptividade em sala de aula hoje? O microfone. Queria voltar um pouco na fala do Alan, quando ele falou sobre a questão da imaginação, e acredito que eu não nasci para ser escritor, né? Eu acho que todas as circunstâncias que a vida me colocou, os obstáculos, né? Não era para eu ter me tornado escritor. Mas, por outro lado, a imaginação, de alguma forma, fez com que eu me encaminhasse, né, para essa área. E eu acho muito importante que, dentro de um sistema opressor, protofascista, preconceituoso, racista, a melhor forma que a gente tem de lutar contra isso é usar a nossa imaginação. A imaginação é uma forma de resistência, né? É o que eu digo, a gente tem que lutar com metáforas também, né? Então, eu acho importante que se use isso também na ciência, né? Ou seja, a gente só chegou aqui por causa da nossa imaginação, né? Eu acho isso muito bonito e importante. Na sala de aula, assim, os livros que chegam nas escolas públicas, por exemplo, os livros de literatura, geralmente as bibliotecas das escolas estão bem servidas, assim, de livros, né? Pelo menos nos últimos anos, assim, acho que até 2015, 2016, a gente pode dizer que tínhamos bibliotecas com livros bastante diversos, com literatura negra, literatura indígena. O problema são vários fatores, né? A falta de bibliotecários, né, para organizar tudo isso. Depois, a falta de mediadores de leitura, e aí eu coloco professores que estejam preparados, né, assim, para conseguir trabalhar com a temática que não seja eurocêntrica, e aí há todo um receio também desses professores de trabalhar a temática, porque acham que não estão preparados. No meu caso, né, sendo um professor negro que atuou em escola pública e que hoje estou no ensino privado, quando eu levo livros que não são da cultura eurocêntrica, eu não fico fazendo alardes, né? Eu não chego assim para os meus alunos e digo, olha, hoje vocês vão ler uma escritora negra, favelada, que sofreu muito, lá na década de 60, o nome dela é Carolina Maria de Jesus,
vamos lutar contra o racismo, né? Não é assim que eu chego, né? Eu digo que a gente vai ler um texto, né? E a partir dessa naturalização é que a gente vai encontrar algumas marcas ali, né, que dizem respeito às culturas de matriz africana ou aos negros, né? Mas partindo assim dessa naturalização, né? Acho importante porque é o mesmo tratamento que a gente dá para a literatura, digamos, branca. Né? Há uma naturalização também, né? Então eu não fico levantando bandeiras, né, quando se trata de uma literatura branca, né? E por que se fala tanto em literatura negra e não se fala numa nomenclatura, né, de literatura branca? Parece que sempre são os negros ou os indígenas que têm que levantar a bandeira, ou têm que ser mais explícito nisso, né? Mas, geralmente, assim, o que eu tenho sentido quando eu trabalho com os alunos é de bastante surpresa, positividade também, né, mas, sobretudo, surpresa. Eu tenho várias experiências com o livro da Carolina Maria de Jesus, né, O Quarto de Despejo, trabalhando com alunos de ensino médio de escolas particulares, do quanto eles ficam surpresos com a trajetória da Carolina Maria de Jesus, né? E é muito curioso porque o Brasil, do tamanho que isso uma pesquisadora falou sobre isso, era para o Brasil ter 30 Carolina Maria de Jesus, 40 escritoras como ela, né? E existem, elas só não conseguiram ter acesso para serem publicadas, né? Então, causa espanto e surpresa nas pessoas justamente por essa escassez, né, de escritoras negras e dessas experiências que acabaram sendo silenciadas por muito tempo, né? Então, por um lado, é interessante trabalhar em sala de aula, mas eu também fico um pouco decepcionado, assim, né, por ter essa surpresa ainda nos dias de hoje das pessoas ainda pensarem, mas como é que ela conseguiu escrever sendo negra, né? Então tem toda uma imagem, né, que se faz, principalmente das mulheres negras escritoras, né? Então, eu acho que o saldo é positivo, né, porque eles acabam conhecendo. Mas eu gostaria que essas 30 e tantas Carolinas também pudessem chegar até nós, né? A propósito disso, né, que o Tenório falava, a gente na mídia muitas vezes se depara com aquele cuidado que é necessário ter quando vamos divulgar fatos, né, relativos a isso. É preciso publicizar a violência racista e a violência contra os negros né, um genocídio verdadeiro que acontece aí diariamente. Por outro lado, isso não pode virar uma estigmatização, né? Apresentar as pessoas negras sempre como apenas nesse aspecto, né? Sofrendo essa violência, e não dar-lhes protagonismo. E, por outro lado, também, se a gente não mostra isso e mostra aqueles protagonistas merecedores de destaque, evidentemente, também pode-se cair naquele discurso de que, bem, o fulano, o beltrano estão ali porque tiveram seus próprios méritos, são exceções, etc., né? Então, quer dizer, essa maneira como é que vocês encaram isso, né? Como se abordar toda essa complexidade, na verdade, da questão do racismo, né? Sem cair, né, nem para um lado nem para o outro, quer dizer, nem de diminuir e simplificar, e nem também de chegar apresentando como exceções, pessoas individualmente, que têm seu mérito individual apenas, né? Professor Alan, como é que o senhor vê essa questão? A minha estratégia na física, né, desde que tenho trabalhado com essas questões numa área que é extremamente complexa, né, e do lugar da universidade, que é essa universidade branca, então, para mim, tem sido muito, assim, tranquilo nesse sentido. Eu apresento números. Essa é a primeira questão importante para mim, porque essa é a linguagem que os meus pares entendem. Então, enquanto as pessoas querem, no dia a dia, nos seus lugares de privilégio, de poder, negar o racismo, os números estão gritando. Então, quando você mostra que na universidade, na URGS, 93% do quadro, professores, técnicos, estudantes, é branco, né, que a população de Porto Alegre, por exemplo, só para ficar em Porto Alegre, não está representada nesse espaço. Se a gente olha para os números da Academia Brasileira de Ciências, para a Sociedade Brasileira
de física, para a própria Academia Brasileira de Letras. Se a gente olha para esses espaços, que são lugares de poder, de disputa, porque o conhecimento, né, científico, a arte, a literatura são lugares de poder. Se a gente olha para esses espaços, eles são espaços brancos, né, brancos, masculinos, de certas latitudes do Brasil, porque ainda tem isso. São lugares representados pelo Sul e Sudeste, né? O Norte, Nordeste e Centro-Oeste está subrepresentado. Então, para mim, essa é uma estratégia, números, né? Então, eu mostro correlações, mostro os mapas, as cartografias racializadas, um país que é dividido racialmente, como é que o acesso à cultura, por exemplo, aos museus, aos observatórios, aos planetários, se dá nessas diferentes regiões. Então, a gente vê que tem uma correlação muito forte. Se a gente olhar os números das pessoas que frequentam também esses espaços, a gente novamente se dá conta de que também há uma subrepresentação. O número de estudantes nas escolas públicas do Brasil, né, 70% negro. Né? Então, assim, os números não nos deixam dúvidas. Essa é uma estratégia. A segunda estratégia é dar sentido, interpretação a esses números, ou seja, fazer uma perspectiva histórica, filosófica, epistemológica do que é ciência e como a ciência se fundou. Porque a física, sem física, não há, né, termodinâmica. Sem termodinâmica, você não tem revolução industrial. A revolução industrial vai logo nos trazer ao capitalismo. Então, está tudo relacionado. Aí pensar o lugar dos corpos negros nesse contexto de definição de ciência, nesse diálogo com o colonialismo, com o capitalismo, com o patriarcado. Então, essa tem sido a minha estratégia. E no mais, eu digo sempre, no mais é negar o racismo. Então, se na física é muito tranquilo discutir terraplanismo, cura quântica, astrologia, como exemplos de negacionismo, eu também gostaria de que a gente discutisse o racismo científico como uma pseudociência. É uma pseudociência que ela vai o tempo inteiro justificar políticas públicas, posições, editais, e por trás da física, o discurso da meritocracia. Porque esse discurso da meritocracia ele está entranhado nas nossas áreas, nas ciências tecnológicas, sobretudo na universidade. Feito tudo isso, eu digo, e agora? Né? Então, assim, eu tenho trabalhado muito nessa perspectiva, de mostrar os números e interpretá-los, trazendo as outras áreas para esse discurso. Porque também, do meu lado, há uma dificuldade para entender ciências humanas, ciências sociais, né, letras, artes, como contribuições para esse discurso, né? Como a linguagem, o racismo, né? O racismo linguístico, a linguagem, a gente cria os conceitos de raça, né? De pessoa negra, de pessoa branca. Então, vamos discutir branquitude. Vamos discutir branquitude nesse contexto de linguagem mesmo, né? Vamos discutir privilégios. Então, eu tenho feito muito esse movimento e eu percebo que tem dado certo, porque nos lugares que eu tenho discutido, as pessoas têm parado assim para se questionar, né? Realmente não tá, tem algo estranho, né? Então eu percebo que é um pouco disso assim, mas eu acho que tem que falar. Eu acho que a gente tem que discutir. E eu acho que onde a gente chegar, pelo menos tem sido a minha estratégia, eu tenho trazido os números. Trago os números, não que os números expliquem tudo, não, eles não vão simplesmente falar dos números, não, né? Mas tem que contextualizar esses números, né? Então é um pouco essa a minha estratégia, e tem dado certo. Tenório, essa questão da linguagem, né, como instrumento do racismo ou da libertação do racismo, isso aí é bem da tua área, tu conheces bem, né, o poder da língua, da linguagem sobre isso, né? O que a gente tem visto nos últimos anos, talvez nos últimos 2 anos, é uma maior ampliação dessa gramática antirracista, né? Ou seja, as pessoas passaram a falar, né, sobre branquitude, falam sobre lugar de fala, privilégios, né, racismo estrutural. Então, as pessoas estão falando sobre isso, né, estão comentando sobre isso, às vezes em tom de deboche, pejorativo, mas as pessoas estão dentro dessa gramática, que eu já acho que é bastante positivo que isso aconteça, né? Mas é claro que a linguagem ela opera mudanças, né? Ou seja, a gente constitui a realidade através da linguagem, mas ela só não basta, né? É preciso que haja ações, né? É preciso que haja fazeres, né?
para que a gente possa efetivamente ter uma atitude antirracista, né? E sobre essa ideia da representação dos negros, né? Ou seja, o que eu devo privilegiar, né, na representação, né? Será que eu devo trazer toda a questão racial, a reivindicação por uma humanidade, ou eu devo naturalizar essas pessoas negras em determinados postos de poder, né? E pessoas negras bem-sucedidas, né? Eu acho que a gente precisa ter a ideia de pluralidade, né? Pluralidade entre as pessoas negras, porque essa é a perversidade do racismo, né? De fazer com que os negros pareçam uma massa homogênea, como se todos pensassem da mesma forma, como se todos reivindicassem as mesmas coisas, né? E isso é extremamente perverso, porque faz com que a gente também perca, de alguma forma, a nossa individualidade e a nossa singularidade, né? Nem todos os negros pensam iguais, né? Por outro lado, é importante, né, que as pessoas negras tenham consciência, e consciência de classe, consciência racial, para que ela tenha consciência de que a gente vive, sim, num mundo racista, né? Mas a gente precisa também entender que esse problema complexo da representação dos negros, ele só pode ser resolvido quando a gente tiver essa ideia de pluralidade entre as pessoas negras. Então, por exemplo, numa novela, já não vai causar espanto se eu tenha numa mesma novela, uma novela televisiva, né, um empresário negro, um motorista negro, que eu tenha um professor negro, que eu tenha, né, enfim, qualquer profissão, né, ou seja, as pessoas negras podem ocupar qualquer espaço, né, essa é a questão. O problema é que como os negros não aparecem muito, né, nesses lugares de representação, quando eles aparecem, eles são marcados, né? Então, se cai muito justamente nessa questão aí, né? Então, o que eu tenho que colocar como representação? O que não é um problema para os brancos. Os brancos podem aparecer em qualquer papel e tá tudo bem, né? Agora, para os negros é sempre um peso, né, essa escolha, né, de representação, e é um problema para quem escreve também, né? Eu, como escritor, eu enfrento isso. Nos 3 livros eu tive muito cuidado, assim, do modo como eu vou representar esses personagens negros, não transformando eles em super-heróis, né, que também se cai num outro erro, assim, né, mas também tomando cuidado para não cair em estereótipos, né? Então, o que eu estou construindo ali são personagens humanos, né, sem cair naquele discurso de que somos todos humanos. Não é isso que eu tô dizendo. Ou seja, somos todos humanos, né? Mas antes existe o racismo e a gente precisa discutir isso, né? E o sonho da branquitude é justamente resolver o racismo da maneira mais simples possível, né? Então, as pessoas estão aqui no Brasil estão muito preocupadas se a gente deve, como é que a gente deve chamar as pessoas? É de preto ou de negro, mulato? Como é que é isso aí? Eu não estou entendendo, né? Então, parece que barateia o discurso, né, a teoria, que a gente já poderia ter avançado mais, né? E para lidar com uma situação complexa como o racismo, a gente precisa também de um discurso complexo e sofisticado para acompanhar os desdobramentos, do racismo. Então, eu vejo que a estratégia que eu utilizo é essa, é perceber a sofisticação do racismo e do quanto ele vai se desdobrando, né, e o quanto ele pede teorias que também se desdobrem para poder acompanhar, né? Esse ano de 2020, que tem sido tão terrível para a humanidade, né? Evidentemente, ele é muito mais terrível para aquelas pessoas que já sofriam mais, né? Isso aí a gente já desconfiava e está percebendo, né? Exacerbando as diferenças. Hoje, ontem mesmo, essa semana, houve uma notícia que um desses bilionários aí de um dia para o outro se tornou muito mais multibilionário ainda, né? E por outro lado, esse ano também, né, em relação à questão do racismo, nós tivemos alguns acontecimentos aí que, embora tristes, a morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos, o assassinato dele por policiais, também desencadeou muita
muita conversa, muita tentativa de conscientização, muito protesto, né? Enfim, muita mobilização de todos os tipos em relação a isso. Como é que vocês percebem, né? Se é que a gente já consegue fazer um pouquinho de um olhar para trás, né? Sobre esse ano aí, e em relação especificamente a entre as desigualdades que a gente observou aumentando, essa também, né? O racismo, ou vocês também percebem que talvez a gente tenha tido alguns acontecimentos aí de conscientização? Professor Alan? Eu diria que esse momento, né, da pandemia, assim, só realça, né, reforça, escancara o racismo do Brasil, como, né, já trouxe aqui a questão do racismo estrutural, que está aí, né, estruturando a vida desses corpos, né, decidindo quem nasce, quem vive, quem morre, como nasce, como vive, como morre, há séculos. Né? Então eu acho que não há novidades nesse sentido. Né? Eu acho que dizer assim, agora descobrimos que há racismo no Brasil, né, por conta da Covid-2019, não há novidades. O genocídio negro tem sido denunciado há décadas, né, pelo movimento social negro, pelos movimentos sociais negros, né, os corpos negros resistem há séculos também, então, assim, não há nenhuma novidade. Eu acho que a política de morte mesmo, a necropolítica, né, que é esse genocídio, né, físico, epistêmico, ele está em curso no Brasil. Então, para mim, eu recebo com muita surpresa assim, esse movimento. Inclusive, eu escuto algumas pessoas dizendo: agora George Floyd, né? O caso George Floyd. Então, certo. Então, parece que a gente nunca fez nada. Parece que nunca existiu nenhum tipo de movimento no Brasil. Mas, na verdade, se a gente colocar em perspectiva, as pessoas negras estão resistindo desde sempre, né? Os terreiros, os quilombos, os corpos nas periferias, que são centro, né? Porque periferia, na construção da modernidade, elas são centro, estão resistindo, né? Estão existindo e resistindo há muito tempo. Então, a pandemia, para mim, ela somente ela marca, né, fortemente, novamente, eu acho que nos dá a chance pedagógica de, quem sabe, a gente querer construir, dentro desse processo de imaginação, de utopias, um outro contexto. No momento, a gente está aprofundando a distopia, que está aí há séculos, né? Porque não é uma questão histórica, é uma questão de responsabilização contemporânea. Então, acho que esse momento é, sobretudo, para a gente refletir, para a gente pensar em sociedade, coletivamente, para onde a gente quer ir. Então, esse pós-pandemia que as pessoas tanto falam, para mim é isso. É um pós-pandemia sem esses problemas estruturais que estão aí acompanhando esses corpos desde sempre, né? Sobretudo, o extermínio físico dos jovens, né? O joelho do policial que está lá sufocando o corpo negro, não só nos Estados Unidos, porque todos os dias, né, jovens negros são mortos no Brasil. Esse joelho, por trás dele, tem um sistema branco, uma justiça supremacista que prende os corpos negros, assim, de maneira assim, pandêmica, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sair um pouco assim desse, né? Não há novidades. O racismo não começou em 2019, 2020, não, ele está aí. Eu acho que agora a gente precisa mesmo criar uma nova política, né? E essa política tem que ser uma política do afeto, uma política ancestral, uma política que reconheça, uma prática. A gente precisa agora ir para ação. Ou seja, já deu. Não podemos mais conviver com isso, assim, não podemos naturalizar, desumanizar esses corpos, né? Não podemos mais. Eu acho que, para mim, a grande lição da pandemia é mostrar isso, ou seja, precisamos construir uma nova ciência, onde sujeito, objeto e natureza se relacionem de um outro jeito, que não esse jeito hegemônico que tem sido feito, né? A gente precisa desconstruir o conceito de ciência, de desenvolvimento, de inovação. A gente precisa entender isso, né? Dessas tecnologias, precisamos entender o que é transformação social e o que implica para a democracia a questão racial no Brasil, que é central. E aí, para terminar, aproveitando o gancho, dizer isso também, que na ciência, a diversidade na ciência ela é importante. Por isso que nós queremos pessoas negras, mais pessoas negras na ciência, porque a diversidade da ciência é importante, um lugar onde se constrói pela imaginação. Então nós queremos a imaginação dos diferentes corpos, das pessoas todas, né? Porque essa ciência ela vai inovar a partir dessa perspectiva.
Jefferson. Acredito que enquanto nós acharmos que o racismo é algo que começou, né, há pouco tempo, a gente não vai conseguir avançar muito, né? E quando as pessoas também dizem que agora o racismo está em evidência, as pessoas estão discutindo, né? Isso me assusta um pouco porque parece que a gente não tem um histórico de violência, de brutalidade, né? Que a população negra sofre há tanto tempo. E esse despertar, assim, né, das pessoas, é um despertar que tem endereço, né? Ou seja, as pessoas que despertam, né, de uma determinada classe, são brancos, né? E que percebem que, olha, né, agora está em evidência, né, o racismo, né? Vocês negros, né, agora estão em evidência, né? Mas, como o Alan falou, né, a gente tem aí um histórico perverso, né, de eliminação desses corpos negros, né? O que eu sempre digo que um corpo negro na frente de um policial, ele é só um corpo negro, né? E um corpo negro no espaço público, ele é um corpo em risco. Ou seja, qualquer movimento que seja de um homem negro na frente de um policial pode ser fatal, né? Ou seja, caminhar na rua não é um caminhar tranquilo. Ele é sempre um caminhar que faz com que ele sempre ande sobressaltado, né? Ele faz com que pessoas negras tenham que estabelecer estratégias de como circular na cidade, né? Eu faço isso diariamente, né? Ou seja, eu não posso caminhar na rua colado a uma pessoa branca, por exemplo, né? Não posso, ou eu passo ou deixo a pessoa continuar, né? E isso é tão automático, né? E isso é uma violência também, né? Mas a gente acaba naturalizando essa violência justamente porque nós fomos disciplinados, né? Então os corpos negros eles acabam sendo disciplinados através dessa violência estrutural. Então acho que a gente precisa, como o Alan falou, não mais aceitar esse tipo de, de atitude ou de discursos racistas, né? A gente tem que rebater e seja de qual forma for, né? O modo que eu escolhi para lutar contra o racismo é através da palavra. O Alan escolheu a ciência, né? Então cada um vai escolher, né, a sua forma de lutar contra o racismo. E eu acho que só dessa forma, com uma diversidade, né, de conhecimento, né, da literatura, da ciência, do jornalismo, é que a gente consegue combater esse racismo estrutural, né? Muito bem, eu vou agradecer então a esse bate-papo, os professores Alan Alves Brito, Jefferson Tenório, esse bate-papo sobre a arte e a ciência como formas possíveis de debater o racismo. Obrigado, professores. Esse nosso bate-papo teve aqui na mediação André Grassi, na produção a jornalista Mariana Sirena e na transmissão pela URGS TV Anderson Dornelles. Obrigado e até a próxima.